Oi, eu vim aqui para tirar uma dúvida que muita gente tem quando está começando a estudar inglês. Inglês acaba se tornando um pouquinho difícil muitas vezes, porque ele possui algumas regrinhas para fazer perguntas, para fazer frases negativas, que geralmente no português a gente não tem. E quando a gente está aprendendo o idioma, é natural que a gente tente trazer o conhecimento que a gente tem do nosso idioma nativo para tentar aplicar no conhecimento desse novo idioma que a gente está aprendendo. Só que muitas vezes não funciona, tá? Então, olha só. Hoje, o tema que eu trouxe é uma pergunta que os alunos me fazem muito. Qual que é a diferença? Quando que eu sei que eu vou ter que usar o verbo to be ou os auxiliares do, does, did para fazer pergunta, para fazer negativa? Eu sempre fico muito confuso, porque você me explicou que eu tinha que fazer pergunta usando o verbo to be, colocando o verbo to be na frente, e aí do nada aparecem esses auxiliares do, does, did. Como que a gente entende isso? E aí vamos relembrar um pouquinho sobre o verbo to be, que é um dos verbos principais do inglês. Quem são? O que que é? O verbo to be, ele quer dizer algo como ser ou estar. Que confuso. Bom, eu sou alguma coisa, mas eu posso estar em algum lugar. Assim como ela é alguma coisa ou ela pode estar em algum lugar. Nós somos alguma coisa ou nós podemos estar em algum lugar. Por isso, ser ou estar. Mas eu estou pensando sempre em presente. E quando eu vou falar sobre passado, eu consigo usar o verbo to be? Sim. Então, eu era alguma coisa, assim como eu estava em algum lugar. Ela era alguma coisa, assim como ela estava em algum lugar. Nós éramos alguma coisa, assim como nós estávamos em algum lugar. Então vamos a conhecer, relembrar, né? Quem é o verbo to be no presente? Am, are and is. E o verbo to be no passado? Was and were. Muito cuidado com a pronúncia dessas palavras. Olhem só, eu sempre costumo colocar nas minhas aulas alguma pronúncia que eu entenda que faça sentido para nós que falamos português. Então, por exemplo, essa palavra, or, você pode pensar como se tivesse um O acento agudo R. Or. Was. Não é o was, é was. Pensa como se fosse um U-O acento agudo S. Was. E aqui tome muito cuidado, porque geralmente as pessoas confundem essas duas palavras. Were and where. Were. U-A acento agudo R. Were. Where. U-E acento agudo R. Estava e onde, tá? Elas têm significado diferente. Vamos ver alguns exemplos aqui quando as frases elas são afirmativas. Olha só. I am happy. Eu sou feliz. You are happy. Você é feliz. She is happy. Ela é feliz. I was sad. Eu estava triste. They were sad. Eles estavam tristes. Tá, beleza. Mas como que eu faço uma frase negativa ou uma frase interrogativa utilizando isso aqui? Olha só. Olha só, vamos fazer essas frases agora de forma interrogativa. A ideia é que você faça uma pergunta. Então, se você tem dificuldade no começo, você principalmente que está aprendendo inglês, qual o segredo? Qual o conselho que eu te dou? Se você estiver fazendo alguns exercícios. É óbvio que quando você está falando, você não vai ficar tentando encontrar os verbos na sua cabeça, separando em pedaços para você falar. Isso vem naturalmente a partir do momento em que você estuda, a partir do momento em que você faz muito exercício. Então, olha só, vamos fazer um exercício aqui. Você vai, primeiramente, identificar onde estão os verbos to be. Então, olha só. Am, are, is, was and were, ok? Quando a gente está fazendo interrogação, fazendo perguntas no inglês, como que funciona? A gente vai passar o verbo to be antes do sujeito. Então, como que fica nessa frase? Olha só. Am I happy? Am I happy? E interrogação. Então, você pega o verbo to be, passa para frente do sujeito e o complemento, mais o sinal de interrogação. Olha só. Are you happy? Are you happy? E assim por diante. Passa sempre o verbo to be antes do sujeito. Olha só como ficam as outras. E quando é passado, a mesma coisa. Lembre que o was e were é o passado do verbo to be. Então a gente vai passar o passado do verbo to be antes do sujeito e continuar com o complemento. Olha só. Was I sad? Was I sad? Were they sad? É assim que funciona interrogação quando a gente está usando o verbo to be, tanto no presente quanto no passado. Vamos entender como que funciona quando a gente quer fazer uma negação em inglês. Olha só como é fácil. A gente vai pegar o verbo to be e acrescentar not. Essa palavra not que vai dar a negação da frase pra gente. Olha aqui. Então eu vou ter am not, verbo to be mais not. Is not, verbo to be mais not. Are not, was not and were not. A mesma coisa quando a gente está falando de passado, tá? Porém, no dia a dia, a gente tem uma forma, né, de falar mais rápida. Então a gente tem uma forma contraída para falar essas palavras. A única que a gente não consegue fazer de forma contraída é quando a gente está usando o am not. Porque a gente não consegue contrair o verbo to be com not. Apenas o sujeito com o verbo to be. I'm not, tá? Mas todas essas outras a gente consegue fazer a contração do verbo to be com not. Então, olha só. Is not fica isn't.
Em todas as minhas aulas, eu coloco a sonoridade de algumas palavras que possam fazer sentido na nossa cabeça de falantes de português. Então, ó, isn't, isn't, a sonoridade dessa palavra, isn't. Aren't, aren't. Was mais not, wasn't, wasn't. Were mais not, weren't, weren't. Agora vamos ver como que essas frases ficam com a negativa. Então eu reescrevi todas essas frases que estavam afirmativas na forma negativa. Vamos ver como é que fica? I am happy. I'm not happy. I'm not happy. You are happy. You aren't happy. Aqui eu estou usando a forma contraída, que é a forma que a gente fala no dia a dia, tá? You aren't happy. She is happy. She isn't happy. I was sad. I wasn't sad. They were sad. They weren't sad. Vamos analisar agora essas 4 frases. Olhem só. I like soccer. Eu gosto de futebol. He likes soccer. Ele gosta de futebol. They love culture. Eles amam cultura. It works well. Funciona bem. Onde que está o verbo to be aí? Vocês estão vendo algum verbo to be aí? Am, is, are, was, were. Vocês percebem que nessas frases a gente não tem o verbo to be? E agora, como é que eu faço pergunta sem o verbo to be? Porque você falou que para eu fazer perguntas, eu preciso colocar o verbo to be na frente do sujeito. Ou que para fazer negativas, eu preciso colocar um not depois do verbo to be. Mas se eu não tenho o verbo to be, como é que eu faço perguntas? Ou negação? É aí que entra o do, does and did. Então vamos entender isso de uma vez por todas? Todas as vezes que em uma frase eu não tiver o verbo to be, para eu poder fazer a pergunta ou fazer a negação, eu preciso utilizar auxiliares. E quais são esses auxiliares? Do, does and did. Como que isso funciona? Olha só, o do, ele vai funcionar para essas pessoas aqui. O does para essas pessoas aqui. Ambos querem dizer a mesma coisa, ambos estão no presente. Mas se eu quiser fazer uma pergunta ou uma negação no passado, eu utilizo o did. E o did serve para todas as pessoas. Olha como que funciona a estrutura. Na negativa, eu vou pegar o do mais o not, tá? O does mais o not. And o did mais o not. A gente também tem uma forma contraída, né? Uma forma que a gente fala no dia a dia. Do mais not, don't. Does mais not, doesn't. Olha a sonoridade que eu escrevi aqui para nós tentarmos entender, né? Doesn't, doesn't, didn't, did mais not, didn't, tá? E para fazer perguntas, eu vou passar o do para frente do sujeito. Antes, quando era verbo to be, eu passava o verbo to be, certo? Aqui eu vou passar o do para frente do sujeito. Então, olha só. Do I? Does she? Did I? Did she? Vamos ver alguns exemplos. Vamos analisar essas frases aqui. I like soccer. He likes soccer. They love culture. It works well. Todas essas frases estão no presente. E olha só, nenhuma dessas frases tem o verbo to be. Então, se não tem o verbo to be, para eu fazer perguntas ou negativas, eu vou ter que utilizar os auxiliares do, does and did, ok? Se eu falo I like soccer, como que eu falo eu não gosto de soccer? Eu não gosto de futebol. I don't like soccer. Do, mas not. I don't like soccer. He likes soccer. Se eu quero falar que ele não gosta de futebol, como que eu faço? Olha só. He doesn't like soccer. Por que doesn't? Porque o does funciona para he, she, it. Isso muita gente confunde, então tem que tomar muito cuidado, tá? I don't like, but he doesn't like soccer, ok? They love culture, mas they don't like culture. They don't like culture. It works well. Mesma coisa. É it. Então a gente vai utilizar o auxiliar does. Então, it doesn't work well. Assim fica a negativa quando a gente está utilizando os auxiliares do ou does. Todas as frases que a gente estava utilizando para do e does, elas estavam no presente. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei todas aquelas frases no passado. Apenas acrescentei o de e de. Isso é um assunto para uma outra aula, tá? Mas todas essas frases agora estão no passado. Então, I liked soccer. Eu gostava de futebol. He liked soccer. Ele gostava de futebol. They loved culture. Eles amavam cultura. It worked well. Funcionava bem. Tá. Mas, e se eu quero falar que tudo isso aqui eu não gostava, não funcionava bem? Se eu quisesse falar negativo, eu vou utilizar o did mais not. Então, todas as vezes que eu quero falar sobre passado, eu vou utilizar o auxiliar did para fazer negativa e interrogativa, ok? Então, olha só como é que fica essas frases. I didn't
like soccer. Observação. Quando a gente coloca o did na frase, toda a frase ela fica no passado. Então, esse ed daqui, na frase afirmativa, ele some. Ele volta para o verbo natural, like. Então, I didn't like soccer. Muito cuidado, porque costumam errar bastante isso aqui, tá? He liked soccer. He didn't like soccer. Ele não gostava de futebol. They didn't love culture. Eles não amavam cultura. It didn't work well. Não funcionava bem. Olha a diferença do passado afirmativo para o passado negativo, tá? Agora vamos ver como que funciona quando a gente quer fazer interrogação. Agora vamos entender como que a gente faz uma pergunta quando a gente está falando de passado. Olha só. I liked soccer. E se eu não soubesse que eu gostava de futebol? Se em algum momento eu me questionasse e falasse assim para alguém, eu gostava de futebol? Como que eu faço essa pergunta? É uma pergunta no passado, certo? Então olha só. O did vem para frente. Did. Sujeito. I like soccer. Did I like soccer? A mesma coisa. Quando a gente coloca o did na frase, o verbo que estava no passado na frase afirmativa, ele volta para sua forma comum. Então não precisa colocar o ed, porque o did já transforma toda essa frase no passado. Olha como fica esse exemplo. He liked soccer. Ele gostava de futebol? Did he like soccer? Agora olha só. Eu posso também fazer uma pergunta negativa no passado. Como assim? Quando eu falo assim, ó. Eles amavam cultura. E se eu quisesse perguntar assim, eles não amavam cultura? Concorda que eu estou fazendo uma pergunta e uma negação ao mesmo tempo? Eles não amavam cultura? O que que dá a negação quando a gente está falando? O not. E o que dá o passado é o did. Então, como que eu faço uma pergunta com not? Confusão. Olha só. Didn't they love culture? Didn't they love culture? Eles não amavam cultura? Eu peguei o que daria uma negação, que é o not, junto com o did, que faz a pergunta, então o did vem para frente, e a contração de did mais not. Didn't. Didn't they love culture? It worked well. Funcionava bem. Mas se eu quiser perguntar, funcionava bem? Did it work well? Então, basicamente é isso. A diferença de quando a gente precisa usar os auxiliares do, does and did e quando a gente precisa usar o verbo to be para fazer perguntas ou negativas. Isso é um dos assuntos que mais gera confusão na cabeça das pessoas. Então, sempre pensem. Se eu tenho o verbo to be na frase e eu quero fazer pergunta, eu vou usar o verbo to be no começo. Se eu não tenho o verbo to be e eu quiser fazer perguntas, eu vou usar o do, o does ou did. Lembrando que do e does é presente, né? E did é passado.